Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula. Vamos trabalhar um pouquinho da questão da liberdade, mas a liberdade agora nos filósofos, né? Vamos trabalhar aí o pensador Thomas Hobbes e ver o que ele nos diz a respeito dessa questão da liberdade e de outros direitos, né? Vamos trabalhar também um pouquinho do seu pensamento na filosofia política, né? Então vamos trabalhar a questão do contratualismo, estado de natureza, todas essas questões, bastante cara aí para Thomas Hobbes, né? Vamos lá então? Bom, a primeira coisa aqui que nós temos para pensar é justamente essa frase bastante conhecida do Hobbes. O homem é um animal, é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do homem. O homem como lobo do homem significa que o homem é o responsável pela sua própria destruição, que, segundo Hobbes, no estado de natureza, o homem provocaria a destruição do outro, né? Vamos entender como isso funciona. Primeiramente, Hobbes ele vive num contexto histórico onde existe aí as monarquias absolutistas, né? E também inúmeros conflitos na Europa. Talvez esses conflitos que ocorrem aí na Europa no período de Hobbes seja justificativo do seu pessimismo diante da natureza humana, né? Então, sobre essa questão da frase que eu coloquei lá do homem é o lobo do homem, né? Nós temos que pensar na natureza humana. Segundo Hobbes, a natureza humana ela é má. O homem é mau por natureza, né? E ele vai falar que então essa necessidade de vencer sempre, Hobbes vai chamar de conatos. O que é esse conatos, né? Então é esse desejo de sempre vencer, de submeter o outro à sua vontade, de atacar o outro no primeiro momento que assim se sentir ameaçado, né? E nesse sentido, onde existe esse homem que é mau por natureza, o Hobbes vai trabalhar o que ele vai dizer no texto, o Leviatã, né? É o estado de guerra de todos contra todos. Na obra Leviatã, ele trabalha justamente essa noção de guerra de todos contra todos. Então eu sou inimigo de todos e o outro é inimigo de todas as espécies dos seres humanos. Então existe uma constante desavença, uma constante discórdia, segundo Hobbes, se nós estivéssemos em um estado de natureza. Então diante disso, diante dessa constante discórdia, que ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, né? E qual é o objetivo então do Locke, né, diante disso? Primeiro ele vai trabalhar então essa questão da discórdia. Ele vai falar que tem três motivos para essa discórdia, né? Primeiro é a competição. Os homens constantemente visam o lucro, né? Então essa competição que existe entre os homens, ele vai falar que é um dos motivos que vai levar aí à discórdia humana. Outra questão é a desconfiança. Uma vez que eu tenho esse desejo de competição, o outro também tem, então eu desconfio que se eu não atacar ele por competição, eu atacaria ele por desconfiar das suas ações, né? Então, uma forma até de preservação, eu atacaria o outro antes que ele me atacasse. E, por fim, a questão da glória, né? Visando o reconhecimento. As pessoas buscam reconhecimento. E num estado de liberdade, onde existe, no estado de natureza, onde existe a liberdade plena, onde todos podem fazer o que quiser, ele busca essa glória, né? No entanto, esse estado de natureza do Hobbes é um estado de angústia, de insegurança, né? E diante desse estado de angústia e de segurança, Hobbes vai dizer que as pessoas preferem abandonar as suas paixões e buscar uma forma de viver em paz, né? Então, o contrato social do Hobbes é justamente a única finalidade de garantir a paz entre as pessoas, né? Então, diante dessa guerra de todos contra todos, Hobbes vai falar, olha, nós precisamos de um contrato social que possa garantir a paz entre as pessoas. E para garantir a paz, então, é necessária a criação de um Estado, né, do Estado. O que ele vai ter nesse Estado, então? Vai ter leis para se evitar o conflito e um Estado forte
para respeitar as leis. Então, vai ter que ter as leis e uma estrutura de Estado para coagir as pessoas a respeitar a lei. Então, essa é a fórmula do Hobbes. Então, percebam que é um Estado, em certa medida, despótico. Aquele que você vai fazer pela força, você obriga as pessoas a cumprir o que deve ser feito, né? Uma coisa interessante é a própria origem, né, do Estado, né? A própria origem do soberano, né? No período medieval, entendia-se que o rei que governava determinada região, ele tinha um vínculo com a divindade. Deus havia escolhido ele para governar sobre aquele povo, né? Hobbes vai quebrar essa dinâmica da divindade e falar, não, as pessoas precisam de um soberano, porque esse soberano ele vai garantir a paz. Então, de uma origem natural, ele justifica a necessidade do soberano, e não mais uma justificativa divina, né? Então, o que legitima o poder do soberano não é mais Deus, mas sim a necessidade do ser humano viver em paz. Então, para garantir a paz entre os homens, né, as pessoas vão abrir mão de todos os seus direitos. E quando a gente fala em abrir mão de todos os direitos, a gente entra na questão da liberdade, né? Quando se fala em abrir mão de todos os direitos, a gente abre mão, segundo Hobbes, para viver em paz, inclusive da liberdade. Quem vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer é justamente o soberano. O soberano vai dar um tipo de código de conduta das pessoas, né? Um código de postura, o que pode e o que não pode ser feito, né? E se você não fizer aquilo que deve ser feito, tem a opressão, a coação do Estado para que você alinhe aí a sua conduta. E nesse sentido, você não pode, a autotutela, ela é extinta. O que é a autotutela? Eu resguardar a minha própria vida ou buscar o restabelecimento da justiça, né? Quem vai fazer isso é o Estado. O Estado, né, como soberano. Num estado de natureza, né, eu tinha que cuidar da minha própria manutenção da minha vida. No estado civil do Hobbes, quem tem que garantir isso é o próprio soberano, né? Nesse sentido, o Hobbes fala, para garantir essa paz, não pode existir nenhum ato injusto por parte do soberano. Mas não é porque ele não comete injustiça, é que o soberano ele é a própria justiça. Tudo que ele fizer é justo. Porque não existe, segundo Hobbes, não é possível existir nenhuma instituição acima do soberano. Ele é a última palavra. Se ele é a última palavra, ele é a própria justiça. Então, quando ele toma uma atitude, essa atitude é inquestionável e justa. Justa na medida de não ter nenhuma outra instituição que vai dizer que aquela situação é injusta. Vou dar um exemplo. Se o presidente hoje da República toma uma atitude, cabe ao cidadão, por exemplo, buscar uma representação junto ao STF para anular um ato do Poder Executivo, se assim achar que é necessário. E ao examinar esse ato, o Supremo Tribunal Federal pode ou não entender que aquele ato foi injusto ou ilegal ou inconstitucional, né, e declarar aquele ato do presidente como nulo, como não podendo ser feito, né? Nesse sentido, então, veja bem, hoje no Brasil nós temos um poder que diz o que pode, o que não pode o presidente fazer, que é baseado na Constituição, né? E quem zela pelos princípios constitucionais é justamente o Supremo Tribunal Federal. Nas cidades, o prefeito tem um Ministério Público, sempre atento para evitar os excessos das autoridades públicas, né? Caso um ato do prefeito seja feito, o Ministério Público pode ingressar contra o prefeito ou contra a prefeitura uma ação de civil pública, né, para que o prefeito se adeque à
própria legislação. Então, hoje nós temos essa possibilidade de considerar um ato injusto do Poder Executivo ou do Legislativo também. Mas para o Hobbes, na época do Hobbes, isso é impensável, porque não pode existir uma instituição que seja um moderador do poder do soberano, né? Porque isso inviabilizaria a possibilidade de conseguir a paz. A questão da propriedade privada, né? É interessante a gente ter um entendimento que o móvel, uma casa, o imóvel, uma casa, o móvel, carro, existem duas situações. Uma é a posse, né? Existe a posse da casa, outra é a propriedade, né? Quando você tem a propriedade da casa e mora na casa, você tem a posse e tem a propriedade. Quando você pega a sua casa e você aluga, você não aluga a propriedade, você aluga a posse, né? Outra pessoa vai se comportar como dela aquele imóvel seja, mas ela não tem o direito à propriedade que é de outro, porque se alugou a posse e a propriedade continua sendo de quem alugou aquele imóvel. Por que eu estou dizendo isso? Segundo Hobbes, soberano é a mesma coisa. Tudo é do soberano. O que ele concede ao súdito, vamos dizer assim, né? A posse. Como a pessoa vai usufruir daquele imóvel ou daquele bem, né? Então, para Thomas Hobbes não existe o direito à propriedade. O que nós temos em Hobbes é o soberano vai dizer como aquele bem vai ser usado, que é o direito, como que ele vai estipular aí a questão do direito da posse, né? Para o Hobbes, então, falando um pouquinho sobre a espécie de governo, né? Ele vai falar que existe o governo de um só, um governo de poucos e um governo de todos, né? Ou da maioria, né? Que é a democracia. Então, a monarquia, governo de um só, a aristocracia, governo de poucos, e a democracia, o governo de todos, né? A diferença para o Thomas Hobbes entre esses governos é simplesmente por questão de número. Um é de outro é de poucos, outro é de todos, né? Então, a distinção que ele faz é justamente nesse sentido, da questão de número. Quantas pessoas fazem parte do corpo do soberano? Muito bem. Sobre essa questão aí da espécie de governo, ele vai fazer uma crítica à democracia e à aristocracia. Ele vai dizer assim que na aristocracia e na democracia o soberano é um grupo de pessoas, ou muitos ou poucos, né? Depende se é aristocracia ou democracia. Nesse sentido, a vontade do soberano, que seria a vontade dessa assembleia, não é a mesma da vontade do membro da assembleia, de um indivíduo. Então, muitas vezes, quando o interesse coletivo e o interesse privado entram em colisão, entram em conflito, segundo Thomas Hobbes, o interesse privado, o interesse particular, tende a ser valorizado em detrimento do interesse público. Então, uma pessoa diante da lesão ao seu interesse privado, ele abandona o interesse público, né? Essa é aí um pouquinho da crítica que Hobbes faz, tanto à aristocracia e à democracia, né? Que numa situação onde as pessoas tendem a pensar mais em si, em conflito do público e o privado, as pessoas tenderiam ao privado, né? Então tá aqui, na aristocracia e na democracia tem as paixões humanas, faz as pessoas pensar primeiramente em si, em detrimento do bem coletivo, né? Essa situação pode tornar o Estado ineficiente para garantir a paz. Finalidade última, né, da origem do contrato social, que, como disse, o contrato social do Hobbes se justifica justamente para a garantia da paz. É nesse momento que se encontra a legitimidade
de se entrar num contrato social, a busca pela paz. No entanto, o Hobbes vai fazer elogios à questão da monarquia, e aí a gente já percebe que ele é favorável à monarquia como forma de governo. Vai dizer que a forma de governo ideal, segundo Hobbes, é a monarquia. Veja o que nas palavras dele, que foi tirada do Leviatã. Na monarquia, o interesse pessoal é o mesmo que o interesse público. A riqueza, o poder, a honra de um monarca provém unicamente da riqueza, da força e da reputação de seus súditos. Porque nenhum rei pode ser rico ou glorioso, ou pode ter segurança, se acaso seus súditos forem pobres ou desprezíveis, ou demasiado fraco por carência ou dissensão, para manter uma guerra contra os seus inimigos. Então veja bem, ele vai falar que o que é mais eficiente para garantir a paz é justamente a monarquia. Porque na monarquia não se faz distinção entre o interesse privado e o interesse público. Porque se todos abrem mão de todos os direitos em nome do soberano, e se esse soberano for um só, tudo já é desse soberano. Então o próprio interesse público e o interesse privado, eles se confundem. E nesse sentido, o Hobbes vai dizer, olha, não existe nem o interesse público, é o próprio interesse privado. Não existe a distinção entre interesse público e interesse privado em uma monarquia absolutista onde apenas um só governa. Então, desta forma, a monarquia seria muito mais fácil a manutenção da paz, o objetivo final do contrato social de Hobbes. Então, a monarquia seria a forma de governo ideal para a manutenção da paz, né? Bom, aqui eu encerro então um pouquinho da minha apresentação sobre Thomas Hobbes. Deixo algumas questões para que os meus alunos respondam no meu site www.gustavopose.com.br. Tem também um material de apoio aí em PDF, onde essas questões estão lá escritas, né? Então, após essa apresentação, vocês têm o apoio do material lá postado no site, em PDF, para responder aí essas questões, essas 8 questões que eu proponho para vocês. Ok? Então, até breve, né? Nos encontraremos então numa próxima videoaula, falando um pouquinho mais sobre essa relação da liberdade e das formas de governo e dos contratos sociais. Tá bom? Um abraço e um beijo no coração de vocês.